Olá pessoal, eu sou o professor Robson Silva, trazendo para você a resolução de mais uma questão da prova da UES de 2024.1, primeira fase. Mas antes de a gente partir aí para a questão, deixa eu já te fazer aquele pedido maroto. Dá uma curtida aí no vídeo e se ainda não tiver inscrito, peço para que se inscreva. E marque o sininho para poder receber a notificação que for colocada aqui no canal, beleza? Então, gente, sem mais delongas, vamos para a nossa solução? A questão 41 diz o seguinte: em um laboratório de óptica, sobre um trilho óptico, encontra-se uma lente convergente e à sua direita um espelho côncavo, alinhados e separados por uma distância x. Um objeto linear é colocado sobre o trilho, à esquerda da lente, levando-a a produzir uma imagem real e do mesmo tamanho do objeto. A imagem produzida pela lente funciona como um objeto para o espelho côncavo, que produz uma imagem do mesmo tamanho do objeto, porém invertida em relação à imagem produzida pela lente. Sendo f' e f' os focos da lente convergente e do espelho côncavo, respectivamente, é correto afirmar que o valor de x é. Na questão, então, pessoal, ele está dizendo o quê? Que a distância entre a lente e exatamente o espelho é x. Então, é tudo isso aqui, pessoal. Olha só. Até mais ou menos por aqui. Vamos ver aqui se já ficou bonitinho, ó. Tá ótimo. Então, o que que acontece? Então isso aqui vale x, é a distância entre eles e é o que a questão está querendo descobrir. E aí na questão ele diz o seguinte: um objeto ele é colocado sobre o trilho à esquerda da lente. Então vamos supor que o nosso objeto ele esteja em algum lugar por aqui, ó. Esse é o nosso objeto. Aí ele diz, levando a produzir uma imagem real e do mesmo tamanho do objeto. Então, se a imagem é real, na lente, a imagem só é dita real quando ela se forma do outro lado aqui da lente. A lente tem que estar exatamente entre o objeto e a imagem. Então, pessoal, significa que a imagem ela vai ter que estar mais ou menos por aqui. E aí, como ele fala que é do mesmo tamanho, então, pessoal, aqui é exatamente a imagem em relação à lente. Só que na questão ele menciona o quê? Que essa imagem que foi produzida pela lente funciona agora como objeto para o espelho côncavo, que a imagem formada por esse objeto vai ser do mesmo tamanho, porém invertida. E aí, se a imagem é invertida, a gente já sabe que ela é real. E quando a imagem ela é real nos espelhos, ela se forma do mesmo lado da imagem. Como tem que ter o mesmo tamanho, então significa dizer que a imagem ela vai ter que ser formada bem por aqui assim, ó. Robson, mas por que tu tem certeza que vai estar exatamente no local aonde agora é o objeto? Por conta do seguinte, na questão, quando ele mencionou que o objeto estava em certo local, o objeto inicial da lente esférica, ele fala que a imagem ela é formada exatamente do mesmo tamanho e real. Então a gente viu que a imagem era desse lado. Para que isso aconteça e a imagem tenha o mesmo tamanho do objeto, então significa dizer que o objeto ele está no que a gente chama de ponto antiprincipal do objeto e a imagem vai ter que estar exatamente no ponto antiprincipal da imagem. Isso referente à lente. Quando a gente olha para o objeto em relação à lente, o que vai acontecer? O objeto agora, que era a primeira imagem, ele vai conjugar a imagem que ela é invertida, então também é real, e do mesmo tamanho. Isso só acontece quando o objeto está localizado sobre o centro de curvatura do espelho esférico. Então, gente, o que acontece? A distância da lente até a primeira imagem, que também é o objeto, para o espelho, e a distância desse carinha até o vértice do espelho vai ser exatamente quem? Aí na questão ele fala que sendo f' a distância focal da lente convergente, ou seja, a distância da lente até o antiprincipal é 2f', que é exatamente o raio de curvatura. Já o raio de curvatura do espelho, ele falou que a distância focal é o f'. Então nós vamos ter que aqui vai ter que ser 2f'. E aí, gente, ficou muito fácil. Eu quero saber quem é o x, né? Então o x vai ser exatamente quem? 2f' mais 2f'. Aí a gente coloca o 2 em evidência, 2f' dividido por 2 dá f', mais 2f' dividido por 2 dá mais f'. E aí com isso a gente consegue observar
que o nosso item correto, pessoal, é exatamente o item B, de bola. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado de mais essa videoaula. Acima de tudo, que tenha lhe ajudado. Se ainda ficou com alguma dúvida, deixa aí teu comentário, beleza? Que eu irei resolver e explicar. Tranquilo? Então, gente, um forte abraço para você. Fica com Deus. Beijo no coração. E até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Fui!